Olá, cintura fina! O nosso tema de hoje é sobre satisfação corporal. É um prazer em tê-los aqui hoje para debatermos sobre um assunto que é importantíssimo na nossa vida, principalmente nos dias de hoje, em que a imagem é, muitas vezes, o que fala pela pessoa. E quando a gente procura estar satisfeito com a imagem, a gente está bem, onde quer que seja, com a imagem que a gente tiver, a gente se apresenta bem em qualquer lugar e em qualquer momento. Como a gente trabalha com essa imagem? A gente trabalha com pessoas, pessoas que se dizem estarem satisfeitas ou não com a imagem corporal. E para falar sobre isso hoje, eu trouxe aqui um mentorando meu, que é o Matheus, que gosta muito de trabalhar com a imagem, trabalha com as pessoas, e ele está entrando agora na live para poder falar a respeito da satisfação com a imagem corporal. Olá, Matheus, tudo bem? E Vilma, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você no canal Tenha Cintura Fina, nós que inauguramos há um tempo, então estamos voltando aqui para promover esses encontros, esses conteúdos novos que nós discutimos, né? É muito comum nós falarmos de imagem corporal, satisfação da imagem corporal, e é um caminho também longo de ser percorrido, porque por mais que nós consigamos nos satisfazer com o nosso corpo, com a nossa imagem, sempre há aspectos em que nós queremos mudar, que a gente quer aperfeiçoar, quer colocar alguma coisa, tirar outra. Então, conversar sobre esse assunto, como você bem falou, sendo a imagem que você se sente satisfeito com ela por onde quer que você esteja, isso é muito importante. Independente da imagem que você tem, se sentir satisfeito com ela, e por isso o tema da live, satisfação dessa imagem corporal, é importante a gente conversar. E nós elencamos alguns pontos, dos quais nós vamos tratar hoje, não é isso, Vilma? De um teórico que fez parte dos seus estudos e da sua trajetória acadêmica, mas antes disso eu queria falar para você que a minha fita também está aqui. Você sabe que a minha fita é verde, né? Você está com a sua fita aí, então eu Eu vou fazer jus. umas Eu folhas farei de jus fita. ao nosso encontro, vou deixar minha fita aqui também. Isso mesmo. Essa é a ideia do Tenha Cintura Fina. E como o nosso debate hoje é sobre a satisfação com a imagem corporal, essa fita é muito mais representativa que em outros momentos que a gente conversou. Primeiro, que a gente precisa entender o que é uma imagem real e uma imagem ideal. E as pessoas, às vezes, elas estão muito insatisfeitas porque elas não sabem o que é ideal e o que é real naquele momento em relação à sua imagem corporal. Porque, às vezes, a imagem não é aquela que a gente vê no espelho. Aquilo ali é a percepção da nossa imagem. Então, eu tenho uma percepção que pode ser errônea a respeito do meu corpo. Às vezes, eu me vejo em um momento que eu estou muito bem fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, eu não estou. E isso reflete na minha imagem, no que eu vejo, que era a mesma imagem que eu tinha há uma semana atrás. Então, você está emocionalmente destruído, você vê a sua imagem de um jeito. Você está feliz, você vê a sua imagem de outro jeito. Então, o que a fita teria a ver com isso? Eu faço a minha medida. Né? Vamos imaginar que eu faço a minha medida no momento em que eu estou bem. Olho no espelho, estou bem. Daí, uma semana, eu não estou tão bem assim. A medida é a mesma, mas eu olho no espelho e já não me sinto tão bem. Hoje eu não estou com a minha imagem legal, eu não estou satisfeita com a minha imagem, e aí eu já começo a achar que não sou tão bonita como eu seria semana passada. Será que tanta coisa mudou assim? Então, o que acontece é que o espelho, às vezes, não consegue ditar o que é a minha imagem. Ele faz só o reflexo da minha percepção. Então, a fita e as medidas de composição corporais, elas são muito mais representativas porque elas falam com o que é real, tá? É aquilo que é a realidade. O ideal é aquilo que você coloca na sua mente. Deve ser que hoje eu queria parecer com a Gisele Bündchen e não estou parecendo. Aí eu fico muito insatisfeita.
e isso pode trazer um nível de insatisfação corporal muito grande. Por isso Vilma, que falar sobre isso depende do momento com que eu falo. Pode dizer. Não pode concluir seu raciocínio. Você estava dizendo que depende muito do momento em que você fala, mas o quê? Eu falo, para quem eu falo, qual é o grupo, qual que é a faixa etária, porque aí eu vou falar também sobre alguns estudos e a diferença de faixa etária e de como que as pessoas dão a resposta em relação à imagem, dependendo do lugar social em que ela se encontra. Até isso faz diferença. Sim, e às vezes, Vilma, essa diferença de imagem corporal é até mesmo no próprios períodos do dia, isso costuma variar. De repente você se acha melhor visualmente falando na parte da manhã, na parte da tarde, às vezes isso acontece com a gente, mas é porque são fatores que interferem nisso. Às vezes a iluminação também é muito importante quando a gente está falando de imagem corporal, a imagem que a gente se olha no espelho, qual parte que nós estamos destacando mais uma ou outra, né? Mas, Vilma, se você puder falar um pouquinho mais alto ou mais perto do seu microfone, porque o seu som está um pouco baixo, tá bom? Sim. Isso, aí. Acho que vai melhorar agora. Bem. Mas aí, nós estamos tratando a questão da imagem corporal, mas com base também em um preceito teórico, não é isso? Qual que é o preceito teórico que você trouxe para hoje? O preceito teórico é que a gente quer que o físico da gente seja um físico belo, perfeito, o tempo inteiro, e o físico seja que a gente veja no espelho com esse físico da melhor maneira. E essa melhor maneira é a que a mídia coloca para a gente. Então, tem um padrão social para que você seja belo. E você precisa estar inserido nesse padrão. Fugiu desse bonito. E aí você para de frequentar espaços sociais, você deve fazer coisas que no grupo aquilo não é bonito, porque você se comporta com o que é ditado para você, que seria o belo, o agradável. Para que geração? Existe muitos, dependendo da cultura, né? Dependendo da época histórica, e que se a gente for percorrer aí, já existiam momentos em que era bonita a mulher ter o abdômen arredondado. Hoje em dia é bonito que tenha o corpo magro, retilíneo. Algumas ser do grupo da história sempre quis ser musculoso para mostrar que ele é forte, que ele consegue ser o protetor. Então, existe toda uma cultura aliada a essa questão da imagem que se apresenta, e existe agora a pessoa que está naquela imagem. A pessoa que está com a imagem ideal, com a boa imagem dentro dos padrões sociais, e ela não se vê naquela imagem. Então, a pergunta sobre estar satisfeito com a imagem ou não, ela pode ser feita, e você disse assim, até ao longo do dia, a gente pode variar com a nossa satisfação. Por quê? Depende do ciclo circadiano, depende dos hormônios produzindo naquele momento, que vão te dar, a coisa é muito mais química que parece, que vão te dar a sensação de satisfação ou não com aquilo que você vê. Sobre isso que eu disse da composição corporal, eles não mentem. Por isso, você precisa saber sua medida da cintura, você precisa saber seu IMC, seu percentual de gordura, porque quando você tem tudo isso correto e não está satisfeito, aí vem as questões psicológicas relacionadas à percepção da imagem. Por que você não está bem com você se está tudo dentro daqueles padrões ditados pelo comum, pelo senso comum? Se está tudo bem, se está tudo normal, como que você não se sente bem com essa imagem que você tem hoje? Entende? Correto.
Entendi. Ô, Vilma, e você utiliza para identificar esse índice, que a gente pode falar de índice de satisfação corporal, você utiliza uma tabela com uma listagem de 34 itens com relação a esses aspectos que nós devemos observar para tentar entender se uma pessoa está ou não satisfeita com a sua imagem corporal dentro de um limite da saúde, que a gente pode falar assim. Qual é essa tabela? Sim. Existe várias silhuetas. Primeiro, tem questionários, o BSQ, que é o Body Shape Questionnaire, que Isso, eu é falei desse com você questionário aí sobre ele, a gente discutiu inclusive que eu te perguntei algumas sobre a questões. teoria, é sobre esse Body Shape Questionnaire. Uhum. Porque ele está falando da sua chapa, né? Quais são as questões que você tem em relação ao seu corpo, que faz ser insatisfeito com esse corpo. São perguntas que a gente mesmo faz para a gente. Será que eu posso ir num vestiário do clube, tirar a roupa e me sentir bem ali dentro, perto de outras pessoas? Será que o outro é que faz com que eu me sinta insatisfeita comigo mesmo? Porque eu tiro a roupa quando eu não estou perto de outro. Mas será que no coletivo interfere na visão que eu tenho de mim? Tira a minha satisfação ver outra pessoa com um físico melhor que o meu? Então, existem vários questionamentos dentro desse questionário relacionado a essa chapa, a essa silhueta. Isso. Que a São gente alia 34. Isso às imagens, questões. Estou com elas São aqui 34 na mão e te enviei. pontos. Uhum. São 34 pontos e eu elenquei aqui alguns para a gente colocar nessa conversa de hoje. Não vai ter tempo de a gente falar sobre todos, porque nosso tempo aqui está limitado hoje nessa transmissão, pela nossa programação, mas há alguns aqui que nós podemos conversar sobre ele, como, por exemplo, o de número 6, que diz assim, ao ingerir uma refeição completa ou sentir o estômago cheio, você se preocupa em ter engordado? Quantas vezes isso pode acontecer com as pessoas? Homem e mulher. Depois de ter comido muito e ter aquela sensação de que engordou, e essa sensação pode desencadear outros problemas mais graves, não é isso, viu? Sim, porque quando a gente está falando dessa percepção da imagem, aí que eu disse dos problemas psicológicos, por que logo que eu como, eu acho que eu engordei? Será que a comida faz o efeito no mesmo minuto? Então, como que eu estou lidando com a questão do alimento? Porque psicologicamente, eu posso estar com bulimia ou com anorexia, que eu não vou conseguir lidar com o meu físico. Posso olhar no espelho e estar extremamente magra e me ver extremamente obesa. E aí as pessoas comem, não ficam satisfeitas com aquilo, porque acham que está engordando. E muitas pessoas, até dentro desse próprio questionário, perguntam: você já vomitou algumas vezes? As pessoas comem e provocam vômito para poder, assim que elas tirarem essa comida, elas acharem que voltou para o corpo que elas estavam antes e aí voltar para a sua Exatamente. satisfação. E Esse é um dos uma problemas história que graves, não da tem fim, bulimia, porque eu né? nunca Da bulimia que nós estamos falando, não é isso? bulimia. Porque na bulimia a pessoa come desesperada, come igual um boi. E na anorexia, a pessoa não quer comer, porque ela acha que tudo que ela vai comer, assim que ela comer, ela já vai engordar. Então, ela provoca o vômito para poder voltar para a forma física que ela estava. E, às vezes, ela vai estar extremamente magra. Mas o que eu disse para você da percepção da imagem é isso. Ela está com as medidas abaixo do normal, mas ela olha no espelho e se vê obesa. Por isso que preciso conhecer as medidas, porque aí na hora que a pessoa está naquele momento em que ela não acredita mais que ela tem uma boa forma física, olha suas medidas, como estão, que a medida não mente, a medida está te contando que está normal, né? Que você está abaixo do peso, isso principalmente no caso da anorexia nervosa, porque você precisa estar satisfeito mentalmente, não é? Às vezes você é a melhor forma, mas você está se achando. Que bom, porque isso é formosa mente. Você precisa ter uma mente formosa, porque essa mente dita isso a respeito do seu corpo. Porque você tem que chegar com o corpo que você tem, onde quer que você esteja, bem.
Então, você precisa relacionar com esse físico que você tem. Mas a cabeça é que vai te dar esse diagnóstico de que você pode sentar em qualquer lugar que você cabe naquele lugar, não é? Em verdade, hein, Vilma? Porque Nós senão temos aqui você a acha que... fita. Ó, a gente pode concluir, então, nós podemos concluir que existem duas formas de você se enxergar. Uma delas é uma forma subjetiva, que vai variar de acordo com o seu humor, vai variar de acordo com o seu ponto de vista, com a sua alegria e ou com a sua tristeza do dia, que é a sua percepção visual. Você olhar no espelho e se achar bonito ou feio, adequado ou inadequado, dentro do padrão ou fora do padrão. E nós estamos falando de padrão, a gente sabe que o padrão ele é irrelevante nessa nossa conversa. Nós não estamos... O nome Tenha Cintura Fina não é um imperativo de que você tem que entrar naquele padrão, mas sim mostrando quais são os benefícios de ter uma cintura dentro de padrões objetivos. Quais são esses? O que é esse padrão objetivo? É a fita métrica. Porque, como disse Vilma, a nossa mente nos engana, o nosso coração é enganoso, é até bíblico isso, o coração engana o homem. Mas, por exemplo, você tem uma fita, a fita não vai te enganar, você sabe quais são as suas medidas, porque você tem a fita, você sabe qual é a sua avaliação, porque você foi medido como fita, que é uma percepção objetiva, que vai contribuir para tirar essa neura da sua mente, como, por exemplo, a gente pode pensar se eu tenho um corpo dentro dessas medidas aceitáveis, com relação à saúde, com relação à qualidade de vida, ou não. E nisso, Vilma, lembrando que nós estamos falando aqui sobre o Body Shape Questionnaire, não é isso? Nós falamos sobre a questão 6 desse questionário que você trouxe aqui para a gente conversar hoje. E agora vamos falar aqui sobre a questão de número 13, que diz sobre pensar se a sua forma física interfere na sua capacidade de se concentrar em outras atividades. Ou seja, quando será que a forma física passa a nos deixar desconcentrados ou com dificuldade de concentração em outras atividades por ela ocupar o centro da nossa preocupação? Sim. Então, você imagina que você vai deixar de pensar aí no seu doutorado que você está fazendo por causa da sua forma física. Porque você está fazendo um doutorado, você também quer ficar com um físico bom, mas você consegue conciliar as duas coisas. E aí há pessoas que às vezes não conseguem fazer isso ou não têm esse pensamento crítico, essa percepção crítica da imagem corporal e tornam isso um centro de uma preocupação tão forte que aí você se perde com relação a outras atividades. Eu me lembro uma vez de que um psicólogo falando pela televisão dizendo o seguinte, que o problema não é você se preocupar com a sua imagem social, seja uma imagem física ou uma imagem que você queira passar dos seus comportamentos, das suas atitudes de vida, etc. Mas o problema é quando você vive em função dessa imagem. E viver em função dessa satisfação corporal é você se distrair ou perder a concentração com outras atividades do seu dia a dia e que também são importantes. Ouviu? Nós estamos aqui falando já com quase 20 minutos de live, mas ainda não anunciamos o seu canal, o seu perfil no Instagram, não é? @tenha cintura fina, que é onde que tudo começou. Você foi para o Instagram, domina essa ferramenta, já tem um ótimo conteúdo, um excelente repertório de conteúdo lá no Tenha Cintura Fina, e agora está aqui trabalhando no YouTube também, para oferecer uma mentoria ao pessoal que te assiste, que acompanha o seu trabalho. E tem também um site, né? No site. Qual é o seu site? www.tenhacinturafina.com. E se alguém quiser entrar em contato com você, qual que é a melhor forma? Direct ou no site há uma forma de entrar em contato também? O Instagram é a rede que eu mais uso ultimamente, né? Então, pelo Instagram é fácil de me encontrar. No site também tem. Aí, tinha um outro item também que você queria colocar do questionário, Matheus? Sim, o próximo item, então, que eu queria colocar nesse questionário é o item de número 18, que fala sobre você. Isso aqui é muito comum. Às vezes a pessoa deixa de participar de um determinado evento por estar insatisfeito com
a sua imagem física. Olha para você ver também outro absurdo, outro limite que a pessoa chega. E nós estamos aqui nesse bate-papo, nessa conversa, justamente para alertar sobre essas situações delicadas que acontecem. Às vezes a pessoa deixa de participar de uma festa porque vai ter uma piscina, vai ter uma cachoeira. Às vezes um aluno também de ensino fundamental, né, um adolescente em fase escolar, deixa de participar de um evento com seus colegas, uma excursão a passeio numa piscina, num clube, numa cachoeira, por estar insatisfeito, porque é justamente o que esse padrão coloca na cabeça da gente e faz a gente nos achar feios ou bonitos, aceitáveis ou não em determinado ambiente. É o de número 18. Essa questão da imagem, então, ela é desde a infância, né? A questão não é na fase adulta que a gente tem problemas com a imagem. E, principalmente na adolescência, isso traz vários problemas, né? Com a imagem, com o reconhecimento físico da pessoa. E para encerrar, Vilma, para a gente caminhar então para a finalização dessa conversa, que vai ser a primeira de muitas que a gente vai tratar sobre isso. Não é só esse assunto também que a gente vai falar, vamos conversar de outros. Você também postou aqui no seu canal semana passada, quando foi falado de suplementação com ácidos graxos, um assunto que eu assisti e não conhecia, passei a conhecer por meio dessa sua orientação. E para encerrar, então, esses minutinhos finais, qual que é a dica que você dá pela sua experiência como bióloga, como professora, como alguém que lida com essa questão da imagem corporal, que lida diretamente com a questão das medidas corporais? Qual é o conselho, o que você pode falar para quem assistir e às vezes está insatisfeito com a imagem corporal e se há sentido de a pessoa estar ou não insatisfeita, o que você pode fechar, uma palavra aí para você fechar, então, essa nossa conversa de hoje sobre satisfação corporal? Às vezes a palavra é dura, tá, Matheus? Mas eu costumo dizer assim, quando você está muito insatisfeito com a imagem física, você deve ir no hospital onde as pessoas estão sofrendo muito ou que estão no hospital de câncer infantil, para você entender como que você tem um físico conviver bem com ele, que você pode cuidar desse físico, e é só você olhar para você mesmo e saber que cada uma dessas coisas que você tem são coisas que foram dadas para você cuidar. Então, tem muita gente que queria estar no físico que você está hoje. Cuide desse físico, procure amar esse físico. É só isso. Às vezes está faltando a questão da autoestima, faltando a questão do reconhecimento de que as coisas estão caminhando bem. Se não estiver bem hoje, você cuidar para ficar melhor amanhã. Não pode, quando tudo está bem, você achar que está ruim por percepção sua. Então, eu conheço pessoas que estão muito bem e que estão julgando que não estão. Não seja injusto com a sua imagem. Não seja injusto com você mesmo. Se olhe, se ame, se cuide. Pequenas atitudes podem mudar a vida de muita gente. E você, tendo qualidade de vida, cuidando do seu físico, você realmente terá uma cintura fina, porque esse é o bônus da saúde e da qualidade de vida. Até a próxima. Obrigado, Matheus, por esse acompanhamento nessa live. Estaremos juntos em momentos. Vilma, eu que agradeço também por acompanhar você em mais essa oportunidade. Em breve nós vamos divulgar mais um próximo tema que a gente vai conversar sobre. E nisso a gente vai mantendo essa teia de relacionamento, de aprendizagem entre mim como seu mentorando e também como mentorado por você, que você me acompanha, sempre me orientando com relação às escolhas inteligentes. Foi até um tema que a gente conversar na próxima vez, que é a questão da inteligência alimentar. Você tem escolhido inteligentemente quais são os seus alimentos, sabe quais são as suas funções dentro do seu organismo? É um tema de a gente poder conversar aí nos próximos dias. Né? É a questão da gente arquitetar bem e daqui a pouco a gente divulgar. Pessoal, então um abraço para vocês. Nós vamos encerrar essa live aqui de hoje, essa conversa sobre imagem corporal. Nós podemos falar de muitas outras coisas, mas hoje foi dia de falar sobre essa percepção da imagem, falar sobre a fita métrica como um instrumento objetivo para saber se você está ou não
exagerando um pouco na forma com que você trata o seu corpo, trata a sua imagem. Lembrando que nós tratamos hoje também do Body Shape Questionnaire, que é um questionário aplicado por pessoas como Vilma, por profissionais como Vilma, que tentam analisar ou avaliar e conhecer também esse nível de satisfação corporal entre os seus mentorados, tá? Se quiser fazer contato com Vilma Carvalho, é no @tenhacinturafina, é a rede social que ela mais utiliza, com certeza ela vai te retornar e ele responder da melhor forma possível. Vilma, um abraço, então a gente se encontra depois no canal, no Instagram Tenha Cintura Fina e aqui no canal ao longo desses dias, tá bom? Tchau, gente, encerrando por aqui.